Diz assim a palavra de Deus: Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Amém? Nós vamos ler só esse versículo. Curve a sua cabeça. Vamos entregar essa palavra ao Senhor. Pai, muito obrigado pela sua palavra nessa noite. Nós queremos entregar a nossa vida a Ti. Queremos, ó Pai, Te pedir que o Senhor abra a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós possamos sair daqui de maneira totalmente diferente da qual chegamos. Que essa palavra mude a nossa vida, Senhor. Eis aqui a minha vida a Ti, Pai, reconhecendo que nada sou sem a Sua presença. Fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então, nesse texto, Isaías, ele está apontando tanto para a sua vida, como também para o Messias. Isaías, ele está falando do propósito, do processo que ele viveu. E se Isaías viveu esse processo, se Jesus viveu esse processo, ele serve também para mim e para você. Se grandes homens na Bíblia passaram por situações que os levaram a viver um grande ministério, nós também seremos submetidos a um processo rigoroso para que nós possamos herdar todos os propósitos que Deus tem para nós. Não adianta pular etapas. Ninguém nasce pronto. Você não nasceu pronto para viver as bênçãos e os propósitos de Deus. E os processos te ajudam a estar no local certo, na hora certa e da maneira certa, para que você viva aquilo que o Senhor tem para a minha e para a sua vida. O processo de Deus, ele nos molda. O processo de Deus, ele trata o nosso caráter. O processo de Deus, ele muda aquilo que somos. Mas o processo de Deus não vem sobre nós para poder, de alguma maneira, nos fazer desistir da caminhada. Mas o processo dele é para nos preparar para algo muito maior do que nós. E afinal, que processo é esse? Que preparação é essa que o Senhor fez com Isaías, fez com Jesus e que também faz com a nossa vida, para que nós possamos viver suas bênçãos e os seus propósitos? Primeiro, o Senhor, ele nos faz passar por um processo de afiação. Nesse texto que nós lemos, Isaías fala que ele fez de minha boca uma espada afiada. A espada aqui não é algo literal. Hebreus nos garante que a espada é a palavra de Deus, é a Bíblia. Hebreus fala que ela corta mais do que uma espada de 2 gumes. Então Isaías, ele está declarando que o Senhor fez das palavras dele uma espada afiada. Mas não tem como as palavras dele serem afiadas a ponto de penetrar corações, se primeiro ele não for mudado por essa palavra. Essa palavra, esse processo de afiação, é o processo em que a palavra de Deus primeiro muda o que somos, para depois nos dar autoridade para pregar o Evangelho. Não tem como termos uma palavra afiada, não tem como a nossa boca cortar corações, se primeiro essa palavra não mudar o que somos. Se primeiro a Bíblia não mudar o nosso caráter. Se primeiro a palavra de Deus não nos fazer abandonar os nossos pecados. Tem muita gente que quer viver um ministério próspero sem antes viver a mudança que a palavra traz. O Senhor vai te mudar primeiro, para depois Ele te enviar para pregar a palavra. É essa palavra,
que muda o nosso ser, é essa palavra que trata o nosso caráter, é essa palavra que nos faz liberar perdão a quem nós há tanto tempo carregamos mágoa, é essa palavra que nos faz abandonar a pornografia, é essa palavra que nos faz abandonar a fornicação, é essa palavra que nos faz nos separar do pecado para vivermos sonhos e promessas que Deus tem para nós. Não tem como a palavra que sai da nossa boca mudar corações, se primeiro ela não mudar a nossa vida. A palavra que sai da nossa boca só transforma a vida de alguém, se primeiro formos transformados por ela. Ou você vai ouvir alguém que fala assim, para de beber, sendo que você sabe que ele bebe. Que autoridade essa pessoa vai ter? A palavra de Deus, irmãos, ela é como uma faca. Não tem quando você compra aquela faca novinha lá para você cortar o seu churrasco, sim ou não? É uma benção, você passa uma vez só. Eu não sei porque eu estou falando tanto de churrasco hoje, cara. Eu acho que alguém vai me chamar para comer um churrasco hoje. Amém? Mas a faca, quando você compra uma faca nova, irmão, ela corta que é uma beleza, sim ou não? Você compra a faca para o churrasco, você chega na cozinha, tua mulher está usando a faca para cortar legume. É uma bênção. Só que passa o tempo, irmão, o que acontece? Ela perde aderência, ela perde afiação. Você vai cortar um tomate, ao invés da faca cortar, ela amassa o tomate, é ou não é? Chega a estressar, irmão, sim ou não? E é a mesma coisa com a gente. O Senhor, Ele nos afia, Ele nos molda, para que aquilo que sai da nossa boca possa cortar corações. Mas se isso aqui não for uma rotina diária de vida, nós vamos perdendo a fiação, e chega um momento que a gente não corta mais nada. A gente não muda mais a vida de ninguém. A gente não ajuda mais ninguém a vir para a igreja, pelo contrário, a gente ajuda a afastar. Não tem como alguém que diz que foi mudado pela palavra viver do mesmo jeito, da mesma forma. A palavra de Deus, ela corta aquilo que somos. Não existe esse negócio de, meu jeito é esse. Eu sou assim mesmo. Anda comigo se quiser. Não, irmão, não existe isso para quem foi transformado pela palavra. Não existe isso para quem foi cortado pela palavra do Senhor. Todo dia uma vida com Deus significa você passar no amolador para afiar a faca. Uma vida relacional com o Senhor é como se você estivesse dizendo assim, Pai, eu vou perder a amolação e eu vou perder o meu propósito. Então você se relaciona com Ele para que você continue fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Não tem como, queridos, nós acharmos que vamos transformar pessoas se não vivermos aquilo que pregamos. Tem muita gente tentando cortar tomates espirituais com a faca cega. Tem muita gente que está pensando assim, não, mas eu sei falar, eu falo bem, mas eu tenho um dom, eu tenho um talento, mas eu faço algo muito bem na igreja. Deixa eu te falar, você pode fazer o que você quiser, mas se você não vive a palavra, você só está querendo aparecer. Você pode fazer muita coisa na igreja, mas se a palavra ela não é a sua bússola, você só está querendo aparecer, irmão. É essa palavra aqui que nos norteia, é ela que nos afia para o propósito. É ela que mantém o nosso eu lá embaixo para que o Senhor apareça. É ela que faz com que nós entendamos que não é na nossa força, não é do nosso jeito. Quando você pega uma faca que não está afiada, você faz muita força para que ela cumpra o propósito. E talvez você esteja fazendo muita força para cumprir um propósito que já é seu. E se você está fazendo muita força, é sinal de que talvez falte afiação na palavra de Deus. É sinal de que talvez você precisa voltar à essência de ter uma vida relacional com o Senhor. Assim como a faca só corta depois de afiada, a nossa boca só tem autoridade depois que somos
afiados pela palavra. Você vai ter total autoridade para pregar o Evangelho. E sabe qual vai ser a melhor palavra que você vai pregar? O seu testemunho. Aquilo que o Senhor fez na sua vida, através da palavra. Isaías, ele entendia que agora a palavra que saía da boca dele também cortava corações, penetrava corações. Sabe por quê? Porque primeiro ele foi mudado por aquilo. Porque primeiro ele se convenceu de que a palavra era a bússola que guiava a vida dele. E qual é o outro processo de Deus que nós vemos nesse texto? É o processo em que Deus nos esconde. Isaías fala que na sombra de sua mão ele me escondeu. Esse aqui, irmão, é o processo mais difícil da nossa vida. Sabe por quê? Porque é nessa hora que a gente acha que está pronto. É nessa hora que a gente acha que vai voar. É nessa hora que a gente acha que as bênçãos de Deus vão ser liberadas sobre nós. Por quê? Porque a gente está tendo uma vida com Deus, a gente está orando todo dia, a gente está buscando o Senhor, e aí você pensa, agora vai, agora eu vou conseguir, e aí o Senhor te pega e te esconde. E aí o Senhor te pega e te coloca um pouquinho na geladeira, sabe por quê? Porque sim, você tem uma vida relacional, mas ainda tem coisas no teu coração que precisam ser tratadas. Ainda tem coisas dentro de você que você precisa deixar de lado. E isso você só vai conseguir deixar de lado quando estiver no esconderijo, debaixo da sombra da mão do Senhor. Deus, ele afia, mas ele também esconde. E o esconderijo de Deus não é punição, irmão. O esconderijo é proteção. O esconderijo é um lugar de maturação, sabe por quê? Porque até uma faca, depois de afiada, ela corre o risco de cortar quem manuseia, sim ou não? Então Deus nos esconde para que nós possamos ter maturidade ao receber as bênçãos e o propósito que Ele tem sobre a nossa vida. Não foi diferente com Moisés, que passou 40 anos escondido no deserto. Não foi diferente com José, lançado em um poço pelos seus próprios irmãos. Não foi diferente com Davi, que passou um tanto tempo escondido em cavernas. Todo mundo que cumpriu o seu propósito passou por um tempo no esconderijo do Senhor. Todo mundo que viveu os milagres de Deus passou um tempinho num lugar que não queria, mas que era necessário para criar maturidade. E é difícil viver nesse esconderijo, porque, como eu falei, é o momento em que a gente se sente mais pronto. É o momento em que o nosso eu, ele só fica assim, por quê, Senhor? Por quê? É o momento em que a gente questiona a bênção do outro. Por que ele? Olha lá, faz tudo errado. E está lá, ó, a vida dele como é que está melhor do que a minha. Eu que faço tudo certo, eu que oro, eu que busco, eu que clamo, eu que vou para a igreja. Estou com a minha vida aqui toda largada e quem faz tudo errado está lá. Esse é o momento em que a gente mais questiona, porque ninguém quer viver escondido. Ninguém quer viver escondido, irmão. Se você falar para mim que quer viver, eu não acredito, sabe por quê? Todos nós vivemos e passamos por lutas para que a nossa vida seja uma referência para outros. Mas aí chega um momento em que o Senhor nos guarda. Chega um momento em que o Senhor nos esconde um pouquinho. E não é porque não temos valor, não é porque não temos uma promessa, mas é exatamente porque Ele quer nos preparar para algo muito maior do que imaginamos. É nesse esconderijo que o nosso coração é tratado. É nesse esconderijo que somos formados. É nesse esconderijo que antes da influência recebemos o tratamento de Deus. E Isaías está aqui dizendo, Deus me guardou, porque eu estou sendo preparado. É nesse local, irmãos, que nós não devemos questionar a Deus o porquê, mas devemos entender o para que Ele tem feito isso na nossa vida.
Quando nós vamos em um local perigoso, você anda com o seu celular na mão à noite num lugar perigoso, sim ou não? Tem mulher que guarda no sutiã, cara guarda dentro do short, é ou não é? Tem gente que tem fundo falso na bolsa, tem gente que anda com 2 telefones para dar o mais velho, é ou não é? Você anda com dinheiro na mão na rua, irmão? Por que você não anda com dinheiro na mão na rua? É sinal de que o dinheiro não tem valor? É sinal de que o teu celular não tem valor? Tem. Mas você guarda exatamente porque não quer perder. E o Senhor muitas vezes nos guarda porque sabe que as bênçãos que Ele liberar sobre nós, se não tivermos um coração maduro o suficiente, as bênçãos vão nos afastar do propósito que Ele tem para nós. O esconderijo que Deus nos coloca, que Ele nos guarda, não é um lugar de punição. Não é porque Deus é mau. Não é porque Ele é ruim. Ah, Deus, Ele é um juiz muito ruim. Não. É porque Ele é um Pai amoroso. É porque Ele te ama. É porque Ele sabe quem você é, mesmo que você não admita. Talvez Ele olhe para você e fale, não vou te dar ainda não. Sabe por quê? Se eu te der, você vai se achar mais do que você já se acha. Não vou te dar ainda não, sabe por quê? Porque talvez, na hora que eu entregar o que você quer, você não vai mais buscar do jeito que tem buscado. Ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos. E esse é um processo importante para que nós vivamos o propósito divino que Ele tem para nós. Nós não podemos olhar para Ele como alguém que nos esqueceu. Não é porque Ele não responde a sua oração que Ele se esqueceu de você. Mas talvez Ele tenha te colocado no esconderijo dEle para que o seu coração seja tratado de maneira intensa. Talvez você está nesse esconderijo. E talvez você se pergunte por quê? Há algo dentro de você que precisa mudar. Há algo dentro de você que você precisa abrir mão. Enquanto nós acharmos que não é em nós, o problema não sou eu. Ai, as pessoas me perseguem. A igreja é ruim. Nossa, tudo dá errado por culpa dos outros. Enquanto você não olhar para você, você vai permanecer no esconderijo. Porque Deus sempre trata o nosso coração antes de nos revelar para o mundo. Deus sempre trata o que somos antes de nos expor para o seu ministério. Nós precisamos entender que esse esconderijo muitas vezes dói. Esse esconderijo nos causa dor, irmão. Sabe por que causa dor? Porque a gente acha que está pronto demais. A gente acha que já chegou a hora, já chegou o momento. A gente não entende por que não está vivendo algo. Mas o Senhor está olhando para dentro do teu coração e está vendo que ainda faltam coisas que precisam ser resolvidas. É esse processo que faz com que muitos desistam no meio do caminho. É esse processo que faz com que muita gente saia da igreja, você sabia? Tem gente que não está suportando o processo e está dando razão a Deus do porquê que Ele ainda não te expôs. Tem gente que no meio do processo abre mão da fé, abre mão do caráter. Tem gente que no meio da luta, da dificuldade, do momento em que acha que tem que receber algo e não recebe, ele começa a achar que Deus não existe mais. Ele começa a achar que Deus tem seus favoritos. Mas não é isso. O Senhor, Ele talvez tenha coisas profundas para tratar dentro de você. Talvez há coisas no teu coração que você tenha adotado como um bicho de estimação.
E isso tem sido a razão pela qual você ainda está no esconderijo. Pecados? Talvez. Manias? Talvez. Pensamentos? Talvez. Mas saiba de uma coisa, o esconderijo é um lugar de passagem, não é um lugar de morada. O Senhor não quer te manter nesse esconderijo, mas Ele não vai acelerar processos para que Ele não te perca. Não adianta querermos viver algo antes de termos o nosso coração transformado. É melhor você perder a bênção do que Deus te perder. É melhor você perder um pouquinho o seu amor pelo Senhor. É melhor você ficar com raiva dele do que ele liberar algo para você que ele sabe que vai roubar você dele. E é por isso que ele trata o nosso coração. Talvez você ainda não está vivendo o ápice do teu ministério, sabe por quê? Porque se no pouco você já cresceu demais, irmão, você já está se achando demais, imagina se ele te colocar no muito. Talvez o Senhor ainda não te deu uma promoção na sua empresa, sabe por quê? Você ganhou um pouquinho de dinheiro e já está querendo menosprezar os outros. O Senhor nunca vai liberar algo sobre nós que nos faça perder o coração. E essa sombra e esse esconderijo que Ele nos coloca é o lugar em que Ele nos trata diariamente. Qual é o outro processo de Deus que vemos nesse texto? É o processo do refinamento. Isaías diz que Ele me tornou uma flecha polida. Isaías não fala que Ele se tornou, mas Isaías fala que Ele me tornou. Sabe por quê? Porque Isaías tinha convicção de que não era algo natural, mas era algo espiritual. Ele sabia que o processo que ele estava vivendo era um processo claramente do Senhor. Era algo da parte de Deus, preparando ele para algo muito maior. É nesse momento, irmãos, que o Senhor tira o nosso ego e o nosso eu. É nesse momento que Ele nos quebra no meio, para que você não pense que foi por esforço próprio. Para que você não pense que é porque você é bom demais, que é porque você é o cara, que grandes coisas têm acontecido na sua vida, mas é para que você entenda que Ele é Deus na sua casa, é para que você entenda que Ele é Deus no seu trabalho. É nesse processo de refinamento que nós entendemos que o nosso propósito é obra direta de Deus. O nosso propósito é obra direta dEle. Você precisa entender que você não é um alecrim dourado, irmão. Ah, quando eu quiser eu me posiciono. Quando eu quiser eu faço algo. Deixa eu te falar, se você não fizer, Deus vai levantar outro. Se você não quiser, Deus vai levantar quem queira ser refinado e vai colocar em um lugar que poderia ser seu. Nós precisamos entender que o processo de Deus é muito claro e definido. Ganhar vidas, salvar pessoas. E quem está disposto, Ele usa. Quem não está, irmão, vai ter que aguardar uma fila. Se você não está disposto a ser usado pelo Senhor, Ele vai usar outro no seu lugar. E esse processo de refinamento, ele nos faz alcançar exatamente o alvo que Ele tem. Nós precisamos observar bem a ordem. Primeiro, Isaías fala de uma espada. Deus afiou a boca dele através da palavra. Depois, Isaías fala de uma sombra. Deus tratou o coração dele para um propósito. E agora, Isaías fala de uma flecha polida, deixando claro que Deus dá direção e alvo para a vida dele. É nesse momento de uma flecha polida em que o Senhor, Ele começa a tirar ainda algumas coisas que há em nós. Ele começa a moldar algumas coisas que ainda carregamos na nossa vida. Porque Ele nunca vai nos enviar
para que nós não possamos alcançar o local certo e o coração certo. É como um homem, um joalheiro, que recebe um pedaço de metal bruto. A pessoa que vende, ela não vê, mas o joalheiro, ele pega aquele pedaço de metal e ele olha para aquilo, vendo o que vai se tornar. E aquele pedaço de metal passa por um processo. Ele passa pelo fogo. É um processo onde esse metal que está em volta é removido. Ele passa também por um momento em que ele é martelado, até ganhar a forma correta. Martelar dói, irmão. Mas o ouro passa por esse processo, até que ele chega em um momento em que ele é lapidado. O joalheiro, ele começa a tirar algumas imperfeições, a tirar algumas arestas, para que aquele ouro ele se torne brilhante. É exatamente isso que Deus faz comigo e com você. Deus é o joalheiro da nossa vida. E nós somos o ouro que Ele quer nos moldar para que nós possamos brilhar a glória dEle nesse mundo. Mas o processo, irmãos, ele é um processo que exige dor. Ele é um processo difícil. Olha aqui para mim, ele é um processo que exige choro. Ninguém quer passar pelo processo. Todo mundo quer viver um propósito, mas ninguém quer passar por um momento de aperfeiçoamento. Mas nós precisamos olhar para esse processo e entender que toda dor está ligada ao tamanho do propósito. Talvez sejam noites sem dormir. Talvez sejam dias de choro. Talvez sejam muitos questionamentos que há na sua vida. Talvez se eu der o microfone na tua mão, você vai passar 2 dias contando história triste. Mas deixa eu te falar uma coisa, esse é o processo que Deus tem com você, para te fazer viver um lindo propósito. Não rejeite isso. Não rejeite isso. Porque tudo que ganhamos fácil, irmãos, não valorizamos. Hoje ninguém valoriza mais uma nota de R$2, sim ou não? Hoje ninguém valoriza mais aquilo que recebe com facilidade. E o propósito de Deus não é qualquer coisa. As bênçãos, os milagres, aquilo que Ele quer derramar sobre nós não é qualquer coisa. E é por isso que Ele nos submete a um processo. É por isso que Ele nos submete a um tempo, talvez de muita dor mesmo, a um tempo em que não entendemos o porquê estamos vivendo aquilo, mas Ele sabe o resultado final daquilo que Ele tem feito em nós. Se Ele está moldando a mim e a você, é porque Ele sabe o resultado final do processo. Ele sabe que você vai se tornar um ouro brilhante. E não é um ouro brilhante para que você seja exaltado, mas é um ouro brilhante para que você resplandeça a glória que Ele vai colocar na sua vida. Mas esse processo exige de nós obediência. Esse processo exige de nós maturidade. Porque todo mundo quer viver o propósito, sim ou não? Quem deseja viver os propósitos de Deus? Só eu, todos nós queremos. Se pudéssemos rejeitar o processo, seria ótimo. Mas o processo é necessário. O processo é necessário, muitas vezes, para nos destruir. Para nos fazer entender que não é por causa de nós, mas é por causa dele. No contexto de Isaías 49, o Senhor diz a Isaías que ele não foi preparado apenas para Israel, mas para as nações. Deixa eu te falar algo, olha aqui para mim. Talvez você esteja enxergando o seu processo e esteja vendo um propósito,
muito menor daquilo que Deus preparou para a tua vida. Isaías achava que ele seria um profeta de Israel. O Senhor estava falando que ele seria um profeta de nações. Aquele processo doloroso, difícil, estava preparando Isaías para algo muito maior do que ele imaginava. Talvez você venha até a igreja pedindo algo a Deus, Senhor, eu preciso disso. E talvez você até entenda o processo que você tem vivido, mas você não entende o porquê de tanto peso nessa luta. Mas hoje você tem que sair daqui entendendo que talvez Deus esteja te preparando para algo muito maior do que o que você imagina. Tudo que Deus paga o preço de polir, Ele usa para algo grande. Tudo o que Deus paga o preço de polir, Ele usa para algo grande. E na continuação do versículo 2, depois de Isaías dizer que Ele me tornou uma flecha polida, o texto ainda completa dizendo, e me guardou na sua aljava. Isaías deve ter pensado assim, agora eu estou pronto. E aí o Senhor falou, não, volta para guardar de novo. Agora eu vou viver o meu ministério. E o Senhor fala assim, não, calma aí, vem cá, se esconde aqui de novo. Agora Deus vai liberar aquela bênção que tanto eu tenho orado. E o Senhor fala assim, não, vem cá, não é porque você está pronto que eu vou te enviar ainda. E aí nós podemos olhar e pensar, por que Deus? Mas é porque o arqueiro que nos envia sabe a hora certa de nos liberar para viver suas bênçãos e seus milagres. O tempo dele é melhor do que o nosso. As promessas dele são maiores do que pensamos. Aquilo que ele preparou para nós é muito maior do que esperamos. E é com essa esperança que nós entendemos o processo que Deus tem feito na nossa vida. Você está vivendo o processo? Sabe por quê? Porque você é um escolhido de Deus. Deus escolheu você para algo muito grande. E é por isso que você passa por luta, irmão. É por isso que está difícil. É por isso que a vontade de dar um bico para o alto é maior do que vir para a igreja. Mas é porque Ele tem algo muito lindo para realizar através da sua vida. Mas você precisa entender o processo. Você precisa entender o processo, porque aquilo que Deus nos dá não é passageiro, é eterno. E aquilo que é eterno exige esforço, exige preparação, exige maturidade. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero orar por você.